Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de mudança radical aqui na Live FJU. Estou aqui com o Augusto e a Bruna, não é isso? Você é de onde, Bruna? De Guarulhos. De Guarulhos, e você, Augusto? Taboão da Serra. Taboão da Serra. Eles vão compartilhar um pouquinho da história deles com a gente, tá bom? Vamos saber o que aconteceu na vida deles, como é que eles chegaram no Força Jovem. Aliás, eu estava vendo umas fotos suas aí, Bruna. Não era mole não, né? Não, senhor. Ela não era mole não. Daqui a pouco você vai acompanhar um pouquinho da história deles, tá bom? Antes disso, vamos assistir o que a Anne tem para falar, porque ela é uma daquelas que acabou, por alguma razão, se afastando da presença de Deus, mas quando deu ruim, ela voltou. E eu falo isso porque sexta-feira agora a gente vai ter FJU Night, vai ter vigília. Aliás, vai ser a noite do retorno nessa sexta-feira. Quem sabe você que está me assistindo aí agora está afastado do Força Jovem, afastado da presença de Deus, com aquela vontade de voltar. Tem gente que não tem vontade de voltar, né? O filho pródigo, daqui a pouco eu falo sobre isso, o que aconteceu com ele, para você entender quem que volta e quem que não vai voltar agora. Sai daí não que a gente já volta, vamos acompanhar a história da Anne então. Eu lembro do meu pai tendo ataques. Ele tinha epilepsia e ele bebia muito. E eu e minhas irmãs tínhamos diversos problemas de saúde. Então, a nossa família, a nossa casa era toda desestruturada. A minha mãe, ela assistia algumas programações da TV, então ela acompanhava, mas ela tinha muita resistência pelo que ela ouvia falar da igreja. Mas o nosso sofrimento era tanto que ela teve que ceder. Então a gente conheceu, teve esse primeiro contato com a igreja. E no primeiro dia, na primeira reunião, eu e minhas irmãs, que chegamos doentes, saímos curadas. Então a gente viu que realmente aquele lugar era diferente. E aí a gente continuou. Meus pais continuaram na fé e nos passando isso em casa. Então eu tive um lar com base cristão. Eu aprendia em casa, aprendia na igreja, porém eu não tive a minha experiência particular com Deus. Então, outras coisas começaram a chamar minha atenção e se tornar prioridade para mim. Nos finais de semana, então, eu já não estava mais na igreja, com os meus amigos da igreja, eu estava com os meus colegas da escola que se tornaram os meus amigos, já frequentava a casa deles, o que me trouxeram ao normal outras coisas que para mim eram novidade. Então, já tive contato com bebidas, já tive contato com relacionamento, coisas que não faziam parte dessa minha base. E aí eu comecei a ir mais para festas. Automaticamente comecei a beber bastante também com mais frequência. Então aquelas reuniõezinhas em casa com os amigos já se tornou festas, as baladas. E me foi apresentado o mundo tudo de uma vez. E eu mergulhei nisso. E acabou que eu me tornei uma referência mesmo de pessoa que estava sempre saindo, pessoa que estava muito feliz. Então eu já não buscava a festa que eu ia, os convites chegavam até mim. Mas o que ninguém sabia é que, quando eu estava sozinha, eu tinha um vazio, né, que eu não transparecia. E eu conheci isso muito nas redes sociais. Então, nas redes sociais eu transmitia realmente a alegria. Eu chegava numa festa, a pessoa que estava no palco me conhecia. As festas pós-shows ali com pessoas famosas, eu era convidada. As pessoas me procuravam para também estar nesse ambiente. Então, isso me satisfazia de alguma forma. Eu achava que isso, por algum momento, era felicidade. Então, colocar a minha vida, a minha salvação em risco, era o preço que eu pagava para ter aquele vazio aparentemente preenchido. E em meio à minha rotina do dia a dia, a minha irmã recebeu um convite para vir na FJU. E ela não queria vir sozinha, então ela me convidou. E eu só fui, sem interesse, só fui para acompanhar ela. Então ela permaneceu e eu não. Eu fui cumprir a minha agenda com os amigos e eu tinha festas marcadas, viagens. E em uma dessas viagens, que foi a viagem no final do ano, isso me marcou bastante, porque naquele momento de fim de ano estava todo mundo feliz. Naquele momento me bateu uma tristeza que eu não vi sentido nenhum na minha vida. Então eu poderia ter planos, mas naquele momento nada fazia sentido. Então eu olhei em volta, eu tinha tudo, eu tinha amizades, eu estava com pessoas influentes, eu me senti tão sozinha que eu realmente não tinha ninguém, parecia que eu não tinha nem Deus. Mas Deus usou esse momento
para que eu lembrasse dele. Então, nesse meu retorno, não foi em vão o convite que tinham me feito na FJU, e o dia que eu voltei foi no Algo a Mais. E chegando lá, o meu sentimento era que tudo era descartável. Então eu estava me sentindo descartável, usada, e foi aí que eu ouvi uma palavra do pastor, e ele disse que ele daria a vida dele por aqueles jovens que estavam ali. Então aquela frase foi impactante para mim, porque foi direto com o que eu estava passando, e foi aí que eu percebi que eu esperei dar ruim para voltar. Foi decisão. Eu decidi me entregar e largar o que eu precisava largar, e os processos foram muito claros, assim. E então foi quando eu comecei a ter as minhas próprias experiências com Deus. Eu entendi o que eu precisava deixar e eu decidi me batizar nas águas. E daí então, o próximo passo era o batismo com o Espírito Santo, porque eu também entendi que só Ele ia preencher o vazio que eu tinha e alcançar uma felicidade que era momentânea, mas que eu tinha essa oportunidade de ter isso para sempre, dentro de mim. Então, eu me entreguei 100%. E foi também no Algo a Mais, então é uma reunião muito especial para mim, porque foi no Algo a Mais que eu recebi o Espírito Santo, e Deus me confirmou, não de forma de emoção, mas com uma certeza, e me completando de uma forma que eu sempre procurei e nunca encontrei. Então, naquele momento, eu entendi que eu buscava em tantos lugares, de tantas formas, aquilo que só Deus podia me dar. Então, pela primeira vez, eu estava completa de verdade. E hoje, essa alegria não fica só dentro de mim, ela transparece, né? Então, eu consigo levar isso para as pessoas. A pessoa que era procurada, às vezes, para ir para uma festa, hoje eu sou procurada para levar a vida. Então, as pessoas vêm e recebem isso de mim, através do Espírito Santo. E antes, o que eu via nas redes sociais era uma falsa alegria. E hoje, eu faço parte de um projeto, que é o Mídia, onde eu posso usar as redes sociais para levar a verdadeira alegria que eu conheci. Pois é, aliás, hoje é dia de Algo a Mais. Daqui a pouquinho, 7h30 da noite, a gente tem essa reunião especial para quem quer algo a mais na vida espiritual. Nós temos todo final de semana o que a gente chama de encontro jovem, que é para todos os jovens em geral. E essa reunião específica na segunda-feira é para quem quer aprender, para quem quer desenvolver, não é verdade? A gente tira dúvidas, a gente responde perguntas. São assuntos que nós abordamos mais, eu diria, não complexos, mas mais espirituais, para aqueles que realmente querem agradar a Deus. Então, se você quiser, você é o meu convidado daqui a pouco, às 7h30 da noite, aqui na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, bem do ladinho do Templo de Salomão. A gente se reúne com a galera aqui do templo, tá bem? E não só aqui, mas em todos os lugares onde a gente tem a Força Jovem Universal. Alguns, o Algo a Mais é na segunda, outros no outro dia da semana. Você pode procurar saber, se informar mais, pode mandar um e-mail pra gente. Mas com a galera aqui do templo é hoje, 7h30 da noite, tá bom? E a gente viu aí a Anne que voltou. O nome desse quadro é Deu Ruim, Aí Voltei. E muitos que se afastaram da presença de Deus não estão em condições de voltar porque ainda não deu ruim, não é verdade? E a gente entende isso, porque quando a gente pensa, medita na história do filho pródigo, a gente sabe que aconteceu isso com ele. O filho pródigo não estava feliz na casa do pai, porque com certeza ele se sentia ali restrito, ele não podia fazer aquilo que ele queria. Então ele pediu a herança, a parte da herança dele para o pai. O pai não pôde prendê-lo, deu para ele e ele foi embora. Enquanto havia dinheiro, ele curtiu. Ele estava curtindo o mundo, se divertindo, gastando o que ele tinha. A gente não sabe o que ele fez, mas provavelmente se ele estivesse vivendo nas épocas de hoje, na nossa época, ele estaria usando drogas, se prostituindo, balada, fazendo tudo aquilo que o jovem hoje tem prazer em fazer, né? Eu não sei o que ele fez na época dele, mas com certeza ele deve ter curtido a vida como os jovens daquela época curtiam. E aí ele viu que aquilo ali não trazia felicidade.
e deu ruim para ele. Então ele acabou ali comendo com os porcos e aí ele entendeu que ele precisava voltar para a casa do pai, como aconteceu com a Anne também. Então, se você está nessa situação, você que se afastou, eu tenho um convite para você, porque sexta-feira agora a gente vai ter a FJU Night, o retorno. Você que tem saudade, você que está aí triste, deprimido, você se lembra dos momentos que você teve no Força Jovem, na presença de Deus. Talvez você tenha vergonha de voltar. Talvez você pense assim, as pessoas não vão me aceitar, o que vão pensar? Não se preocupa com isso não, porque o pai do filho pródigo recebeu com uma festa e você também vai ser recebido com uma festa. Pode ter certeza disso. Então, se você quiser, nós estamos aqui e essa FJU Night, a vigília, vai ser para você. Agora, se você diz assim, não, eu me afastei da casa do pai, eu me afastei do Força Jovem, mas eu estou bem, estou muito bem, estou feliz, sabe, eu não quero voltar de jeito nenhum, então, por favor, fique à vontade. Não é para você. Quem sabe vai ter que dar ruim para você voltar um dia. Não é verdade? Eu espero que não precise chegar a esse ponto. Mas se você diz assim, eu estou muito bem, eu não preciso voltar, estou muito feliz vivendo a vida que eu estou vivendo, então fique à vontade. Não tem problema nenhum para mim. Problema talvez será para você. Então, se você quiser, você está convidado para passar madrugada com a gente. Talvez você tenha passado madrugadas chorando, se drogando, se prostituindo, buscando a felicidade e não encontra. Não é verdade? Então vem passar a madrugada com a gente. Essa sexta-feira agora, a partir das 23 horas, a gente começa ali com esquenta, todo mundo já sabe, e depois a gente entra com a FJU Night, vai até de manhã. Avenida João Dias, 1800, com transmissão para todo o Brasil, para as nossas catedrais no Brasil. Tá bom? Então vamos lá, Bruna, começando com você. Guarulhos, não é isso? Sim, senhor. Quantos anos você tem? 25. 25. Está há quanto tempo no Força Jovem? Vai fazer 6 anos. 6 anos. Sim, senhor. Chegou com uns 19 no Força Sim, Jovem. cheguei em 2021. Conta pra gente a tua história aí. Eu cheguei, antes de chegar, né, na igreja, no Força Jovem, eu tinha muitos problemas familiares. Meu pai, ele era muito ignorante, ele batia na minha mãe, ele era muito bravo. Então, eu cresci com essa revolta dentro de mim. E foi quando, através de um trabalho, que eu entrei e conheci as más amizades lá dentro. E me influenciou para vários tipos de coisas, para festa, o que eu não fazia, para bebida, eu não bebia. Você não ia na igreja nessa época? Não, não ia. E eu fui influenciada a fazer coisas que eu não fazia antes, né? Porque, querendo ou não, meu pai tinha um jeito grosso, mas ele ensinava que não era para fazer aquilo. E através dessas más amizades também, e com a revolta que eu tive dentro de casa, eu saí de casa com 18 anos de idade, como um filho pródigo, que nem o senhor falou agora, né? Foi a incentivo dessas amizades que eu fui morar só, aí eu morei um tempo com essas amizades e lá eu me aprofundei mais na bebida. Você quis sair de casa por quê? Para se livrar dele? Sim. Ter liberdade. Para ter liberdade, para sair daquela situação, né? Eu já também tinha sofrido um assédio em casa, então eu carregava uma raiva muito grande, mágoa e uma tristeza profunda, né? Começou desde os problemas familiares. E quando eu fui para o mundo, que eu fui para as influências das más amizades, eu comecei a beber muito, bebia todo dia. Comecei a fumar maconha, então eu fumava muita maconha. Todo dia, umas 3, 4 vezes no dia eu fumava muito cigarro, narguile. Então, assim, era a minha válvula de escape, né? Foi uma forma de preencher que eu me encontrei, através dessas más amizades que eu tive no mundo. Mas eu carregava um vazio dentro de mim, uma tristeza. Quanto mais eu bebia, eu ficava ali, até feliz. Mas quando o efeito do álcool passava, o efeito da maconha passava, carregava uma tristeza muito profunda. Eu tentei o suicídio nesse período, né? Eu tomei muitos remédios, tentei o suicídio, não. Tentei me cortar com uma faca, não consegui também. Isso é você, né? Sim, senhor. Não consegui. Nessas más amizades também fui influenciada ao homossexualismo. Então, cheguei a morar com uma moça, né? E vivia nessa vida, mas uma tristeza que só eu sabia explicar. Volta aquela foto lá, que ela diz, sou lésbica, volta.
a gente está olhando para você assim e você, sorriso ali, parece feliz, né? É uma imagem, uma foto de alguém que parece feliz, está curtindo ali, não sei o que. Aquilo ali é o quê? Passeata? Era, o que é? sim, era uma parada que tava tendo. Uma parada, né? É. E quem estava ali dentro? Como é que era Uma a menina Bruna vazia, naquele né? momento? Tanto que antes desse, eu não queria ir para esse evento que teve, né? Tava me sentindo muito mal, mas foi novamente, através, influenciada pelas amizades, falei, então vamos. Mas eu já tinha chorado, eu também já tinha bebido muito, então meu olhar tava, assim, muito caído, porque eu já tinha fumado muita maconha nesse dia também. Então, assim, tudo isso eu tava ali sorrindo, mas na verdade eu não era feliz. Então ali dentro tinha uma Bruna infeliz. Infeliz. Passando a imagem de felicidade. Eu Então, queria, na verdade, até ser igual às pessoas da internet, porque eu olhava e elas conseguiam fazer isso. Então eu pensava, também posso. Mas eu não entendia, né, que podia existir não, existia um vazio nelas também, mas ninguém mostra. Ninguém quer mostrar que tá vazio, que tá triste, que tá deprimido, que tá com crise de ansiedade. Eu tinha crise de ansiedade muito forte. Meu coração acelerava, eu tinha que parar e dava surto de raiva em mim, ficava com raiva, xingava, principalmente quando eu bebia. Você disse que foi assediada, Sim. né, em casa. Isso te gerou alguma raiva de homem? Sim, algum rancor eu de tive homem? ódio, muita raiva, então eu não queria que ninguém se aproximasse. E essas más amizades todas essas más amizades já eram do mundo do homossexualismo. Então foi onde eu me lancei assim de cabeça. Assim, eu já entrevistei várias jovens aqui, né? E uma coisa que existe em comum entre muitas delas é exatamente isso. Que elas começaram a ter desejos por pessoas do mesmo sexo por causa de alguma coisa que aconteceu no passado, né? Isso é muito comum entre as pessoas. Mas então só acontece quando há um abuso? Não estou falando isso. Mas isso é algo recorrente, né? Então você... Eu imagino que esse desejo que você começou a ter por mulheres veio a partir dali, não foi antes disso. Isso, foi. Quer dizer, você foi assediada por um homem, aquilo ali te fez ter raiva, ódio de homens, Sim. que levou você a pensar dessa forma e ter esses que deu desejos. esse tipo de fruto, né? Dentro de mim. Então eu... Mas não era feliz, quer dizer, Não, nem um mudou pouco. homem por mulher, mas não resolveu o Nem problema. um pouco. Eu cortei o cabelo na época bem pequenininho, raspava aqui do lado, eu tinha piercing. Então, assim, mas aquilo tudo era só uma aparência de bem, mas eu não tava nem, na verdade, nem um pouquinho bem. Então, quem olha para essas pessoas de hoje que aparecem nas mídias, né, influenciadores e tal, cuidado, para que você não venha se enganar, porque coloca a foto dela, aquela foto de novo para mim. Divide eu com a foto dela, tem como? Não sei se dá para dividir a tela com ela. Quando você olha para ela ali, como a gente falou, a pessoa pode pensar, ela é feliz, está curtindo, está se divertindo. Eu quero ser assim também. Eu quero ser como ela, livre, né? Aparentemente livre, faço o que eu quero, vou para onde eu quero, vivo a minha vida da maneira que eu acho que é certa, que eu quero. Ninguém tem nada com isso, meu corpo, minhas regras. Então você olha para a vida dela e você pensa assim, eu quero isso, porque ela é feliz. Eu quero essa felicidade que ela tem. Cuidado. Você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque ali dentro não existia uma jovem feliz. Ali dentro, a pessoa que estava ali era muito, muito triste. Mas não era a imagem que ela passava. Então, cuidado para você não se deixar ser influenciado ou influenciada por essas pessoas que você vê, especialmente na internet, que levantam bandeiras, que é isso, é aquilo. Cuidado. Eu sempre bato nessa tecla. Se você quiser a vida dessas pessoas, você pode ter, mas você vai ter com tudo. Você vai ter, por exemplo, você quer a vida que a Bruna tinha ali, você pode ter, você é livre para isso. Mas não esquece que você vai levar também aquela tristeza que estava ali dentro. Você vai levar aquela angústia que ela tinha ali dentro. Você vai levar todo o sofrimento que ela tinha ali dentro. Será que é isso que você quer? Então, muito cuidado nas suas escolhas, para que você não seja influenciado, influenciada por as pessoas que aparentemente são felizes, mas na verdade têm sofrido.
Então, aquela imagem ali é mentirosa, né? Aquele sorriso ali é mentira. E eu lembro também, né, antes de sair de casa, como eu tinha essa raiva dos meus pais, eu mandei mensagem, eu nem tinha falado pro meu pai, tô saindo. Eu já tinha saído uns 3 dias de casa. Não volto mais. E eu mandei uma mensagem para ele, não me procura, não volto mais para casa, porque eu tinha uma revolta, tratava ele muito mal, tratava minha mãe muito mal, falava muito palavrão. 100 palavras, 99 era palavrão. Falava em gíria, não tinha esse discernimento que eu tenho hoje, né? Então, eu era, assim, muito complexada, vazia, todos esses problemas. E nessa... Pode falar. Desculpe, e eles como é que reagiram quando você saiu de casa, recebeu essa mensagem? Meu pai ficou magoado, ele não me respondeu. Ele respondeu e ele falou, ok, vou aceitar a sua decisão. E ele ficou muito magoado comigo por muito tempo. Quando eu voltei, já conta essa Eles parte. iam na igreja ou não? Não. Você não conhecia a igreja? Ninguém Não. conhecia a igreja? Não, senhor. Quando, nessa de estar no mundo, eu fui começando... As coisas do mundo eu tive muito, só que ao mesmo tempo elas me foram tiradas. Então eu comecei a já não ter onde morar, o que fazer, não tinha... Eu era muito assim, vamos fazer isso, vamos gastar isso, vamos. Então não tinha nenhum discernimento. Então eu fui morar de favor no buffet. Eu pagava, na verdade, através das festas que eu trabalhava. Então, morei um tempo e nessa de morar, tinha um coordenador que frequentava, né? Então, ele me convidou para ir. Coordenador do Força Jovem? Não, o coordenador do buffet, Do onde eu trabalhei, isso. E ele me chamou. Então, eu fui numa primeira reunião na sexta-feira. E Você nunca tinha ido a nenhuma igreja? Nenhuma igreja, não, nada? quando eu era criança só tinha ido, né? Mas então você não tinha conhecimento da Bíblia, da palavra? Não tinha. Não orava, nada disso? Nada disso. Você cria em quê? Cria em Deus ou não? Não, eu sabia as orações religiosas. E, às vezes, quando eu precisava de alguma coisa, eu orava. Mas eu não tinha esse conhecimento, né? Da palavra. Eu sabia que Deus existia. Tudo que nem as pessoas de hoje, tudo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu era essa pessoa. Então, eu não conhecia o Deus de verdade, o Pai. Então, quando eu simplesmente... fui para essa reunião de sexta-feira, fiquei bastante assustada a primeira vez. Logo na sexta-feira? Foi. Mas eu fiquei, quando eu recebi, né, uma oração de fé, quando eu fui lá na frente, eu já estava bem, assim, é como se um peso tivesse saído de mim. Mas eu ainda não queria sacrificar. Então eu fui só essa vez, depois eu fui outra vez no Força Jovem, só para jogar pimbolim. Não fiquei pro encontro e fui embora. E nessa eu me joguei de novo no mundo. Então foi quando surgiu a ideia de morar em outro estado. Pensei que o problema estava no lugar. Então fui morar em Santa Catarina. Morei em Balneário Camboriú. E lá eu não tinha onde ficar. Eu menti, né, para as pessoas. Falei que eu estava bem, que... Balneário Camboriú, Balneário Camboriú. Só que não era nada. Mais uma vez eu fingindo alguma coisa que não existia, né? E eu fui lá e fui tentar a vida lá, arrumar um emprego, eu consegui um restaurante, mas eu não consegui de cara. Então eu tinha pouco dinheiro quando eu cheguei, fiquei um tempo. Depois eu descobri que eles tinham um albergue, então eu morei em albergue para conseguir ficar lá e conheci muitas pessoas erradas lá dentro também. Tanto que eu morei com um homem lá que fumava muito crack, ele era muito doido, ele tentou me levar para esse mundo, mas eu resisti. Mas é interessante que quando eu já estava cansada daquilo tudo, porque eu me lembrei do que eu tinha passado naquela sexta-feira. E nessa sexta-feira, ainda uma obreira, né? Ela conversou comigo e ela tinha me convidado. Foi ela que me convidou para o Força Jovem. E ela me falou sobre o Força Jovem, me tratou como se eu já fosse da família. Primeira vez que eu estava lá e eu fiquei desconfiada dela. Só que quando eu fui embora para Santa Catarina e eu me lembrei... Eu estava, assim, num estado de... Eu vou me jogar aqui na frente de um carro, não aguento mais essa vida. Mas ali é como se eu tivesse me lembrado de Deus. Eu tivesse dado um despertar. E eu falei, meu Deus, me ajuda, por favor. Eu não vou conseguir sozinha. Eu não conheço o Senhor de verdade. Então, é como se Deus tivesse saído lá do céu, vindo aqui na terra, me abraçou e eu tive força.
Então, chegou um período lá em Santa Catarina que eu não podia mais ficar no abrigo. Então, eu falei, vou voltar para casa dos meus pais. Já tinha perdido tudo, tava que nem um filho pródigo. Voltei para casa dos meus pais. Deu ruim! Voltei para casa dos meus pais, com muita resistência. Um pouco de resistência, assim, né? Pai e mãe não vai rejeitar. Mas com resistência, eu pedi para voltar. Meu pai falou, tá bom, tudo bem. E minha mãe, graças a Deus... E ela ficou muito feliz que eu voltei. Mas ele sempre jogava na minha cara o que eu tinha feito com ele, né? Você foi embora. Eu tinha magoado muito ele nesse sentido. Mas nesse caminho, nesse tempo, a minha irmã também tinha ido. Então ela estava lá na igreja, ela estava orando, ela estava fazendo os propósitos que tinha, ela orava por mim, para mim largar o vício de cigarro também, que eu voltei, mas ainda fumava muito cigarro. Foi um pouco difícil. Ela me falou que essa obreira que tinha me convidado naquela sexta-feira estava perguntando de mim. E eu falei, tá bom. Aliás, sua irmã está aí conectada com a gente. Sim, senhor. Bota aí a Ana, por favor. É Ana, né? Isso. A irmã? Coloca pra gente aí, por favor. Oi, Ana, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo sim, bispo. E aí, conta a história dessa menina aqui. Você tava lutando por ela, orando por ela? Tava sim. Eu lembro que nesse ano teve até uma fogueira santa da troca de identidade. Aí eu fiz por ela a fogueira santa. Porque eu via o sofrimento dela. Eu via que ela estava precisando de ajuda e ela estava resistindo, como essa obreira perguntou dela, falando assim, cadê sua irmã? Fala que eu tô querendo falar com ela, traz ela aqui. Aí eu ficava insistindo para levar ela de volta para a igreja, para falar com essa obreira. Aí na fogueira santa eu fiz, foi no meio do ano até. Em agosto ela resolveu falar com a obreira, até que começou toda a transformação dela aí. O que você sentiu? De identidade, realmente. Você é mais nova, mais velha ou mais nova? Mais velha. Sou mais velha. Você é mais velha. O que você sentiu quando a sua irmã foi embora de casa? Eu senti um pesar, porque por ser mais velha, eu me sentia responsável por ela. Até então, esse trabalho que apresentou toda essa má influência de amizade, fui eu que levei ela. Aí fica aquele peso, né? Se eu não tivesse levado ela pra lá, podia ter feito ou ter ouvido mais ela, porque até então a gente não tava na igreja. Então também tinha meus problemas internos, sabe? Minhas confusões e tudo mais. Então eu acabei deixando de olhar pra ela como uma irmã mais velha. Aí nesse peso aí falei assim, nossa, se eu tivesse agido diferente, né? Então, quando ela saiu, eu ainda ficava mandando mensagem pra ela, até então que o único modo de falar com ela era através de mim. Tipo, as pessoas que queriam saber dela, falavam comigo. A família e tudo mais. Quem se converteu primeiro? Você ou ela? Fui eu, no caso. Você, Eu fui a primeira firme, no caso, né? Na palavra, a aprender, a seguir, a obedecer. Aí depois ela foi o caminho dela. Então ela foi convidada primeiro para a igreja? Ana? A gente foi convidada juntas. Foi nós duas. A gente foi juntas. Aí você pegou firme primeiro? Isso mesmo. Eu imagino a sua alegria quando ela voltou para casa, lá de Balneário, né? Ah, com certeza. Porque até então eu que paguei a passagem dela para voltar. Eu falei assim, quando ela falou assim, preciso voltar, não tenho onde ficar aqui. Eu falei, claro, se eu paguei no cartão de crédito, eu só volta para casa, moça. E hoje ela está transformada mesmo? É diferente, a Bruna? Com certeza. Muito, 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 bispo. É como eu falei, realmente é uma outra mulher. Virou uma mulher, na verdade, né? E uma mulher de Deus. Tá bom, obrigado, tá, Ana? As atitudes, as conversas dela, totalmente diferente. Amém. Hoje a casa é diferente, então, né? Assim, a gente não mora mais juntas, porque eu acabei casando. Mas a nossa convívio hoje é totalmente diferente de como era antes. Tá bom. Você está frequentando a igreja onde, Ana? Aqui em Guarulhos mesmo, mas não na catedral onde a Bruna tá. Tô aqui no bairro de São João. Tá bom. Obrigado, tá, Ana?
Deus abençoe. Tá certo. Obrigada por isso. Deus abençoe. Amém. E você se converteu quando? Então você começou a vir, começou a pegar firme, né? Aí eu peguei firme nas reuniões. Quando eu voltei, que a obreira ficou perguntando pra minha irmã, aí eu falei, tá, eu vou. Quando eu voltei, ela falou assim, você abandonou a gente, como se eu fizesse realmente parte da família. Eu não entendia que era o próprio Deus ali me mostrando que eu nunca devia ter ido embora, né? E ela falou, você deixou a gente, como assim você foi embora? Você é uma irresponsável. Falou muito duro comigo. Como se ela me conhecesse há muito tempo. Eu fiquei muito brava com ela até num dia. E ela falou assim, sabe o que você vai acontecer com você? Você vai ficar girando em ciclo, vai sempre cair no mesmo lugar, você vai viver essa vida triste que você tem. E eu fiquei assim... Se estivesse lá fora, né? Ela acabou comigo naquele dia, mas eu acordei pra vida. Falei, nossa, ela tá certa, eu não quero mais viver essa vida. E eu comecei a vir. Então eu vinha todo dia, vinha andando, que eu morava um pouquinho mais longe da catedral. Eu morava 1 hora andando da catedral, mas rapidinho eu voltava de ônibus, mas andando, não tinha dinheiro, não estava trabalhando. Então eu ia andando todo dia, 1 hora andando, voltava, ia todo dia. Isso aí foi na pandemia? Foi na época da pandemia? Sim, cheguei na época da Chegou pandemia, na em época da agosto. pandemia. E eu voltei, eu tava falando... tá. Aí eu comecei a vir, frequentei, fiquei firme. A obreira também foi me ensinando, eu não fazia ideia que era batismo nas águas. Muito menos quem era o Espírito Santo. Eu não conhecia. Eu conheci quando eu era mais nova, o Espírito Santo descia, a gente caía, eu não entendia isso. Mas eu não tinha esse discernimento, né? E eu busquei de verdade a Deus, me arrependi. Então foi numa quarta-feira que eu decidi me batizar nas águas. O pastor chamou todo mundo que queria se batizar e ali eu estava decidida a mudar de vida. Eu queria ser uma nova pessoa, não queria fingir mais quem eu era. Eu queria ser quem eu era e pronto, acabou. E aí eu fiquei firme, fui aprendendo, me batizei nas águas, me arrependi. E 2 meses depois, quando a obreira foi me orientando, eu também na palavra de Deus fui buscando o Espírito Santo, recebi a verdadeira alegria. Busquei, foi numa reunião de quarta-feira também, busquei a Deus de todo o meu coração, queria muito me encontrar com Ele, sabia que eu não ia conseguir permanecer sem a presença dEle, né? E Ele preencheu, parece que Ele tirou aquele buraco, tinha um preto dentro de mim, Ele me fez ser uma pessoa com paz. Eu não tinha paz dentro dos meus pensamentos, sabe? Eu não tinha alegria nenhuma. Precisava estar me drogando para ser feliz, estar ali viciada na maconha para ser feliz. Mas quando Ele entrou, não precisou de nada disso. Hoje a alegria é verdadeira. É verdadeira. Hoje você é até obreira, né? Sim, senhor. Você ajuda outras jovens. Com então. certeza. Quer dizer, é o famoso quadro, quem te viu, quem te vê. Sim. Né? Olha, bota a foto da Bruna aí anteriormente. Aquela foto triste, bebida, droga, né? É o sorriso falso, né? Olha só. E hoje, bota aí, fecha na Bruna hoje. Aqui mesmo, olha lá. Olha pra câmera aqui, Bruna. Hoje o sorriso é verdadeiro, né? Sim. Esse sorriso aí é o sorriso de verdade. Não tem nada escondido ali de tristeza, não. Sim. Pelo contrário. Essa é a alegria que Deus nos dá. E Ele quer dar para você também, né? É claro, você tem que fazer o quê? Você tem que buscar. Você tem que colocar Ele em primeiro lugar. E a gente está aqui para te ajudar. Se você quiser, hoje tem reunião, daqui a pouquinho, a reunião do Algo a Mais, às 7h30. Sexta-feira tem FJU Night, a vigília, o retorno. Tá aí você que está afastado. Se quiser retornar, o que você aconselha aí? Retorna ou não retorna? Porque o mundo lá fora é muito vazio. Você vai ficar buscando a felicidade e nunca vai preencher. E fora que você vai ter que ser vários personagens. Quando Deus, Ele transforma a nossa vida, você não precisa mais fingir quem você é. Você consegue ser um só a todo tempo, a todo momento. E isso é o que me traz alegria. Eu quero levar isso para os jovens, 100% com a minha vida. Agora eu quero saber se Guarulhos vai estar lá na vigília, sexta-feira. Vai, sim, senhor, todos nós. A galera vai estar lá? Em peso, Quero bispo. ver. E quero ver se você vai estar com a gente. A gente volta já para conversar com o Augusto, que está aqui com a gente também, que hoje é dia de mudança radical na Live FJU. Eu me chamo Caroline.
que desde pequenininha eu sempre me senti muito sozinha. Eu tinha vícios em redes sociais e isso destruiu a minha vida. Depois da separação dos meus pais, eu tive dependência nas pessoas. Então, na escola, eu sempre queria estar no meio de muitas meninas, muitas amigas. Então, eu não queria estar sozinha. Então, eu comecei a entrar nas redes sociais. Então, lá eu postava foto, eu queria muitas curtidas, eu queria ter o máximo de amigos que eu pudesse, porque eu sempre me senti sozinha. Então, isso eu sempre estava tirando foto, tudo que eu fazia eu tirava foto, eu estava com pessoas só para poder tirar foto com elas. Eu virava à noite no celular pesquisando como fazer para conseguir muitos seguidores nas redes sociais. E as minhas condições financeiras não eram das melhores. Então eu via nas páginas que as pessoas tinham bolsas caras, roupas caras. E isso só piorou a minha situação, porque eu ia para as festas, fazia tudo que as minhas amigas queriam que eu fizesse. Bebia, às vezes usava drogas, ficava com pessoas que eu não queria ficar só por status. Mas quando chegava em casa, eu chorava, porque eu não tinha alegria. Aquilo não me trazia paz. Eu estava ali nas festas, mas depois eu falava, isso não me preencheu, tá faltando alguma coisa. E eu passei por muito tempo nessa situação. Chegava um momento que eu não dormia mais. Eu não sabia o que era ter uma noite de sono tranquila. E em um desses momentos, eu virando a noite no celular, apareceu a programação da Igreja Universal. E lá o bispo ele falou assim, você que tá aí, que tem dias que não dorme, você que tá sofrendo, vem fazer uma visita pra gente. E aí eu pensei, eu não tenho nada a perder. Eu tô sofrendo, eu preciso de ajuda. Então eu fui até a igreja e quando eu cheguei, eu já achei um ambiente assim muito bom. Eu já senti paz naquele momento. E ali foi um momento muito especial para mim porque eu fiquei leve. Pela primeira vez, eu consegui sorrir de verdade, sem ser um sorriso fake, porque eu realmente estava feliz. E naquele dia eu voltei para casa muito feliz e eu decidi voltar. Eu falei assim, foi muito bom estar naquela igreja, então eu vou voltar lá de novo. E faltava o Espírito Santo. Se o Senhor não vier sobre mim, daqui a pouco eu vou estar no mundo de novo e eu não quero estar lá. Então vem. E foi naquele momento que ele veio sobre mim. A partir daquele momento, eu era propriedade exclusiva dele. E depois disso, eu comecei a querer ganhar almas. Sou feliz de verdade. Eu não tenho uma página fake para dizer, eu sou feliz. Não, eu realmente sou. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Estamos juntos e misturados. Pois é, lembrando a todos que sexta-feira tem vigília. FJU Night, a noite do retorno. A partir das 23 horas, você é convidado para estar comigo ali na Avenida João Dias, 1800, você que está aqui em São Paulo. Toda a galera vai estar com a gente, é pessoal aqui do Templo, de Guarulhos, Itaquera, ABC, Zona Sul, Zona Norte, todo mundo vai estar com a gente, tá bom? Então, se você quiser, você é o nosso convidado ou numa das nossas catedrais espalhadas pelo Brasil inteiro, que a gente vai ter transmissão da primeira parte da vigília aqui direto da João Dias, ok? E você, Augusto, de Guarulhos também? Não, senhor. Você é da... Taboão da Serra. Taboão da Serra, isso mesmo. Sim, conta pra gente a tua história aí. Bispo, eu vim de um lar, assim, muito destruído, né? Minha família nos vícios, fui criado com meu pai e minha mãe, numa situação financeira difícil. Então, eu sempre fui um jovem que via a situação, só que eu sempre tive a mente de fazer diferente, né? Eu via meu pai viciado, a minha mãe viciada, faltavam as coisas em casa, mas na infância, por conta da pureza, eu sempre tentei fazer diferente. E na adolescência, foi quando eu e minha mãe a gente conheceu a igreja. A gente já vinha de um lar religioso, porém de Deus não tinha nada. Foi quando a gente conheceu a igreja, através de um convite. Então chegamos nessa situação, minha mãe lutando pelos vícios e eu lutando pela minha família. Porém, nessa época, foi quando também foi me apresentado o mundo. É como se fosse dois pratos ao mesmo tempo. Na mesma fase da minha vida, foi me apresentado a igreja
e o mundo, porque eu estava ali naquela fase de descoberta, de adolescência. Então eu optei em ir para a igreja. Por conta dos problemas que eu tinha na minha família, eu queria uma mudança na minha família. Então eu conheci o Força Jovem, comecei a me envolver, eu vi que o pessoal era diferente. Porém, essa ideia do sacrifício é que eu não aceitava, né? Como se fosse o filho pródigo. Eu não aceitava as regras que tinha dentro de casa. Então, foi quando, depois de um tempo, já na igreja, sem tomar uma decisão, foi quando eu fui pro mundo, né? E no começo, foi tudo mil maravilhas, bispo. Mil maravilhas. Eu lembro que na adolescência ali, a gente ia para bloquinho de carnaval, juntava eu e os meninos, então a gente ia para as baladinhas, ficava com as meninas, né? Então essa era a minha felicidade momentânea, por conta já do vazio que vinha desde a minha infância. Ou seja, aquilo que eu não tinha em casa, eu comecei a ter no mundo, né? Comecei a ter uma fama, aquela época do Facebook. Então a minha alegria era estar ali, era ver que eu era popular para as pessoas. E tudo começou assim com uma pequena faísca, né? Onde eu comecei só beber, só me envolver com as meninas. Até então, de primeiro momento, não era nada que ia me fazer mal, né? Até então era algo que estava me fazendo bem. Até que pouco a pouco, da bebida, eu já comecei a conhecer a droga. E foi quando eu comecei a me viciar na droga. A partir desse momento, foi só a ladeira abaixo. Porque aquela emoção da adolescência, ela já não existia mais. Porque eu já estava saindo ali daquela fase de curtição para uma fase de vícios. Foi quando eu comecei a me ver dependente daquela substância para poder estar feliz, né? O meu pai, ele era viciado também. Então, o que era para eu ter como exemplo de não fazer, eu fiz ao contrário. Eu virei a minha cabeça e comecei a fazer. Então, eu me lancei de cabeça, bispo. Eu lembrava bastante da igreja, lembrava muito da época que eu ia, né? Eu até tentava me firmar, assim, eu digo que eu era um frequentador. Eu ia para a igreja uma vez ou outra. Você tinha saudade? Tinha, bispo. Tinha muita saudade, o pessoal me evangelizava bastante. Eu achava até estranho, porque tinha dias assim que eu decidia, hoje eu vou para a igreja. Só que aí eu já pensava, vou chegar lá, o pessoal vai me criticar, vai falar lá, uma afastada lá. Mas não, bispo, era diferente. É sempre o contrário, sempre que as pessoas pensam isso, né? Você também pensava assim, né? Não sei porquê. Sim, senhor. Era diferente. Eu lembro que teve uma reunião, era uma quarta-feira, o pastor do altar, ele olhou para mim e falou, rapaz, estou feliz em te ver. Aí eu olhei assim, eu falei, ele tá falando com quem? Ele é com você mesmo, rapaz. Aí foi aí que eu comecei a despertar. Eu falei, o pessoal que era para me criticar, ou pelo menos poderia ter um motivo, é o pessoal que mais me acolhe. Só que mesmo assim, bispo, eu tinha uma resistência. Eu não conseguia me firmar porque eu nunca tinha tomado uma decisão, né? E eu lembro que uma vez um obreiro me evangelizando, ele foi até duro comigo, falou uma palavra que eu não gostei, mas foi verdade. Ele falou assim, você ainda não tomou uma decisão porque você ainda não sofreu o suficiente. Ou seja, eu ainda não tinha quebrado a cara. E aí eu nem gostei muito disso que ele falou, porque ele foi muito duro comigo nessas palavras. Mas era verdade. Só que eu ainda não tinha caído na real, né? Então, enquanto eu estava ali no mundo, indo para as festas, balada, tava tudo ok. Até que eu comecei a apanhar no mundo. E não digo apanhar no modo físico, mas no modo espiritual. Foi quando eu comecei a me ver viciado da cocaína. Algo que era só fim de semana começou a ser envolvido no meio da semana. Eu lembro que eu tinha um emprego que eu decidi sair daquele emprego porque o emprego estava me atrapalhando a curtir. Ou seja, o emprego era um peso para mim. Então, foi quando eu decidi sair desse emprego para poder ficar ali voltado a minha vida para o vício. E eu lembro que no meu fundo de poço foi quando eu me vi daquele jovem que começou lá com 15 anos, jovem que tinha fama, que tinha status. Eu lembro que teve uma situação que eu cheguei a catar ferro velho para poder usar droga. Então, foi quando eu comecei a cair na real. Mas mesmo assim, teve bastante resistência da minha parte. Porque por mais que eu sabia o caminho,
como o obreiro disse para mim, era verdade, eu ainda não tinha sofrido o suficiente no mundo. Então, o tempo foi passando. Essa história durou uns 5 anos, entre ir na igreja um dia, ir na igreja outro dia, mas permanecer no mundo. Até que teve um momento, bispo, que foi quando eu caí na real. Eu lembrei de Deus. Eu lembrei que um dia eu estava lá na presença de Deus, eu estava lá com o pessoal do grupo jovem, sabe? Eu tinha tudo, vamos dizer assim, eu tinha tudo. E eu decidi trocar aquilo pelo mundo para ficar na rua, 7 horas da manhã virado, bebendo, usando droga. Então eu vi que ali eu saí da mesa, né, do banquete, para ficar comendo lavagem com os porcos, assim como o filho pródigo. E foi quando eu decidi tomar a decisão, bispo. Foi quando eu tomei a decisão e eu decidi voltar para a presença de Deus. E aí? E aí eu lembro que foi um domingo, eu estava até de ressaca. Foi depois do ano novo, né? Eu tinha feito aquela promessa de fim de ano. Não, vai virar um ano, eu vou mudar. Falei pra minha mãe que eu ia pra vigília com ela, que eu ia mudar e ia fazer diferente. E eu lembro que era 9 horas da noite do dia 31, eu já tava muito louco. Muito louco. E quando eu fui ver, eu já tava no baile. Nisso eu fiquei mais 2 dias virado, que aí foi quando eu fui pra casa, aí dormi. Acordei num domingo de manhã de ressaca. E lá no meu sofá assistindo as programações da igreja, aí foi quando eu tava vendo os testemunhos e foi quando eu lembrei que tinha jeito para mim. Eu lembrei de todas as evangelizações, eu lembrei da onde eu tinha saído. Eu lembrei que eu tinha virado as costas para Deus. E eu tomei uma decisão. Eu falei assim, quer saber, até hoje eu tava caminhando nesse sentido. Pois eu não quero saber de nada, eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa de Deus. E eu quero uma mudança. E aí eu tomei essa decisão, bispo. Eu lembro que eu cheguei na igreja, eu não sabia nem o caminho de ônibus, porque eu não tinha nem celular na época, não tinha dinheiro. Então eu fui mesmo na fé. E quando eu cheguei, eu ouvi uma palavra. E aquela palavra me deu forças a partir daquela decisão. E a partir dali, bispo, eu comecei a me entregar. Aquela semana foi uma semana muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu queria voltar, o mal, ele vinha com aquela ideia assim, ó. Não, você vai melhorar, mas não precisa ser hoje. Hoje é domingo, deixa pra semana que vem. Vai na quarta, vai no domingo. Só que eu já tava há 5 anos nessa, não, depois eu vou. Mas naquele domingo eu tava decidido, bispo. Então eu fui numa reunião de libertação e aquela semana eu tava decidido que eu não ia mais voltar para aquela vida dos vícios. E foi quando foi a semana, assim, a minha pior semana. Porque eu tive muita tentação naquela semana. O pessoal chegava até mim com bebida, com droga, assim, tudo de mão beijada. Mas eu já estava decidido. E aí eu lembro que eu passei a semana inteira resistindo e apegado na palavra de Deus, né? Eu tinha uma Bíblia em casa que me ajudou bastante. Uma Bíblia que sempre ficou empoeirada, né? Mas quando eu decidi voltar, ela me ajudou muito. Foi na onde eu me apeguei. Então foi quando eu comecei a me apegar na palavra e aquilo me deu forças. Então naquela sexta-feira eu fui em outra reunião de libertação e ali, bispo, por conta da minha resistência e por conta que eu estava me sujeitando a Deus, então ali eu fui liberto de todos os vícios, de todo aquele vazio que eu tinha da minha infância, mas eu tive que apanhar muito. Apanhei muito no mundo até eu tomar essa decisão. E a partir dali foi só bênção, bispo. Naquele mesmo mês eu decidi me batizar nas águas, depois eu tive meu encontro com Deus e comecei a me lançar. Você está com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 23. 23, né? Quer dizer, se você não tivesse tomado essa decisão, como é que você estaria hoje? Assim? O que você imagina? Bispo, eu não sei nem se eu estaria vivo, para ser sincero, porque eu saía, eu já estava assim tão revoltado, frustrado com a minha vida, que eu digo que eu tentava um suicídio indireto. Ou seja, eu nunca tentei me matar diretamente, mas eu saía, eu já não estava mais nem aí para nada. Eu não quero me matar, mas se alguém me matar, tá bom. Sim, senhor. Era nessa situação. Eu saía, eu arrumava briga com as pessoas e eu tava assim num nível tão ruim que eu não lembrava que eu arrumava briga. O pessoal que me contava no outro dia. Então eu saía dessa forma.
falava, se acontecer alguma coisa comigo, aconteceu. Então, pro Senhor ver o vazio que eu tinha dentro de mim. Tu vê essas tatuagens que você tem, no pescoço está escrito o quê? Aqui tá escrito Favela Venceu, bispo. Favela. Favela Vira aí venceu. pra gente ver aqui. Favela venceu. Favela venceu. Por quê? De onde você tirou isso? Eu fiz essa tatuagem, eu tinha 17 anos, né? Foi quando eu já não me aceitava mais com minha aparência. Aí eu via os moleques era tudo tatuado, né? Eu achava que os moleques era da hora. Não, vou me tatuar também. Aí eu comecei com uma, com duas. E nessa fase de 17 anos, eu tava com a cabeça virada. Aquela fase que eu queria que as pessoas tivessem medo de mim, que eu queria que todo mundo me visse como um maloqueiro, né? Aquilo pra mim era um troféu. A pessoa falar que eu era maloqueiro era um troféu, era elogio pra mim. E aí, numa revolta lá de querer estressar minha mãe, de querer mostrar que eu era maloqueiro mesmo, eu fiz... A favela venceu você, então, naquela... Olha, rapaz. A gente tá... A sua avó que tá na linha com a gente aí agora, conectada? Sim, senhor. É a dona Débora, né? É isso? Então, dona Débora, a senhora é a avó desse rapaz aqui, não é isso? Sou, ele é o meu príncipe. Agora, né? Agora, né? Sim. O nome dele foi eu que dei. É? Deu trabalho esse menino? Olha, quando ele estava nos vícios, era muito sofrimento, era muito sofrido. E como ele mora perto, na frente da casa da minha mãe, e todo ano eu vou ver minha mãe, eu encontrava ele naquele estado. E para mim era muito triste ver ele daquele jeito, e sempre no meio das más companhias e com o copo na mão, nunca sem o copo. E eu sempre estava ali junto com ele, a mãe dele, aconselhando, falando para ele da palavra de Deus, que ele não podia ficar naquele lugar, porque a gente sabia que se ele continuasse, não ia ter volta. Porque ele já estava num abismo muito profundo, muito profundo, ele já não tinha mais controle. Ele ficava muitos dias longe de casa. Então, a gente sempre procurando saber dele, aonde ele estava, como ele estava, mas nem sempre a gente tinha notícia. Então, era muito sofrimento. Como ele é o meu neto mais velho, é o mais próximo de mim, é o que eu me dei mais para ele, foi ele. Ele sabe que ele foi praticamente, ele cresceu na minha casa, então, para mim, era um sofrimento muito grande. Por isso que hoje eu sou muito feliz de ver ele do jeito que ele está. E sempre eu falo para ele, quando você precisar de mim para qualquer coisa, eu estou aqui. Então, o altar funcionou, né? Sim, muito. Muito porque ele era servo de Deus. Mas ele deixou cair, ele deixou se abater, o mundo abraçou ele de um jeito muito triste, arrastou ele. Ele era conhecedor da palavra, ele era um menino muito, assim, alegre, um menino feliz na época que ele estava dentro da igreja e ele, infelizmente, caiu e ficou do jeito que ele ficou de novo. Por isso que eu sempre falava para ele, Augusto, você é servo de Deus, você é conhecedor da palavra, a igreja está te chamando, volta para os braços de Deus, não fica desse jeito. Eu falava muita coisa para ele, sempre ele falava, tá bom, vó, eu vou voltar, eu vou sair dessa vida. Eu falava para ele, não tem saída se não for através de Deus. Augusto, volta para Deus, não fica desse jeito. Ele sempre me ouvia de cabeça baixa, nunca me respondeu, sempre um menino bom, muito educado, sabe? Mas a gente estava vendo que se Augusto não saísse dessa vida, infelizmente não ia ter chance para ele. A gente aguardava a qualquer momento uma notícia ruim de Augusto. Mas graças a Deus voltou, né? Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor que pegou meu filho de novo nas mãos e está cuidando dele. Graças a Deus. Tá ligado. Obrigado, tá, dona Débora? Deus abençoe a senhora. Tá. Então, voltou. Agora, interessante, você fez essa tatuagem, se arrepende? Demais, bispo. Sim, senhor. Porque hoje, aquela imagem que eu queria passar, hoje não faz parte do caráter que Deus formou em mim, né? E eu lembro que quando eu buscava o Espírito Santo, inclusive, era algo que o diabo trabalhava muito. Porque eu lembro que na busca eu falava dessa forma para Deus. Meu Deus, eu já estive na sua presença, eu saí,
E até com o meu corpo eu consegui estragar. Então hoje nem o meu corpo eu posso te oferecer, porque eu consegui estragar até isso. Mas se ainda tem chance para mim, que o Senhor me dê essa chance, porque eu ainda tenho uma alma. Não tem problema, pessoa que se tatuou. Você também tem tatuagem, dá pra ver aí, né? Tem problema, assim, você que foi tatuado. Isso é o de menos. Deus está olhando para o que está dentro de você. Agora, se você não fez, vai fazer para quê? Né? Para quê? A pessoa, bicho, mas Deus vai me aceitar se eu tiver tatuado? Claro que vai te aceitar. Mas você que tem um conhecimento, um entendimento hoje, você vai fazer isso para quê? Para se arrepender depois, né? Por exemplo, ele está arrependido das tatuagens que ele fez. Imagina você também, né? Sim, eu estou providenciando até para tirar. Então, para marcar o corpo, ainda mais... Aí vai lá, bota uma coisa, amanhã aquilo ali já ultrapassou, tatua o nome de alguém que depois é traído. Assim, igual uma vez alguém falou, né? Você já viu uma Ferrari com adesivo? Né? Você não põe adesivo numa Ferrari, não é verdade? Você não compra um carro e bota um adesivo. Você põe adesivo naqueles cara Kombi, né? Cheio de adesivo aqui, adesivo lá, mas você não faz isso com um carro topo de linha. Então, seu corpo é uma Ferrari, seu corpo é topo de linha. Você não precisa marcá-lo, não precisa. Então, cuidado com isso. Até porque a pergunta é para que marcar o corpo? Para quê? Eu imagino, igual você falou, você queria aparecer, né? Eu quero que me vejam como um maloqueiro. Então, essa era a intenção da tatuagem dele. Sempre tem uma intenção por detrás. E essa intenção é perigosa. Cuidado, você não precisa disso, não. Você não foi criado assim. Ah, mas eu já fiz. Tá feito, vai fazer o quê? Não tem problema. Você não vai ficar se culpando, Deus não vai me aceitar. Não, claro que vai. Mas se não fez, não precisa. Você é bonito, bonita assim como você é. Pode ter certeza disso. E não é uma tatuagem que vai fazer você mais interessante, mais atraente. Às vezes, pelo contrário. Eu não gosto. Pessoalmente, eu não gosto. Mas fica aí a dica para você, porque eles se arrependeram. Então, talvez você diga assim, eu não me arrependo, não, eu gosto. Mas quem sabe amanhã você não vai se arrepender. E aí não tem mais volta, né? É difícil, né? Então, fica aí a dica. Você sabe que aqui a gente não põe regras na Força Jovem. A gente não obriga você a nada, porque Deus não nos obriga a nada. Pelo contrário, Ele nos orienta. Deus orienta. A Bíblia tem os mandamentos dele, a direção dele e as promessas dele. Se você obedecer o que ele fala, você vai poder se beneficiar das promessas que ele fez, inclusive da salvação. Se você não quiser obedecê-lo, e você é livre para isso, e o filho pródigo é um exemplo, você vai lidar com as consequências da sua decisão. O pai do filho pródigo representa Deus. Ele não impediu o filho de ir embora, mas o filho sofreu desnecessariamente. Então, seja sábio. Sempre falo do inteligente, do sábio, do burro, né? Que o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. E o burro não aprende nunca, nem com os próprios erros. Não seja burro. Eu já errei. Você já errou? Seja pelo menos inteligente. Se você não foi para essa vida errada, seja sábio, aprenda com eles. Só não seja burro de continuar voltando para essa vida errada. Tá bom? Hoje é dia de algo a mais, 7h30 da noite, você é convidado nosso, Avenida Celso Garcia, 499 aqui no Brás, se você quiser estar com a gente e vai aprender. E sexta, nós temos a FJ Unite, a vigília O Retorno, à noite, que a gente vai estar celebrando o retorno. De 11 da noite às 6 da manhã, você vai estar com a gente aí na Avenida João Dias, 1800. Vocês vão estar lá, né? Sim, sim. Quero ver. Então tá bom. A gente fica por aqui, dá tchau pra eles lá, Bruno, Augusto. Um abraço pra vocês, até a próxima. E aí, essa live te ajudou? Então compartilhe com seus amigos e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar.